Fala galera deste canal maravilhoso! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Presta atenção, nós vamos falar hoje sobre a sequência do XABCDE, famoso abordagem primária. Vou falar sobre o XABCDE porque é o mais simples e o mais convencional, ok? Outros dias a gente pode abordar fazer a abordagem do ITLS, fazer a abordagem do March, mas hoje eu vou trabalhar o XABCDE, que é o mais comum. Mas primeiro, curta, compartilhe e segue a nossa vinheta. Letra D, vamos lá. A gente tem mais alguns detalhes aqui. O nível neurológico é onde você vai avaliar algumas coisas e algumas respostas do paciente. Lembrando que XABC você consegue fazer visualmente, você não precisa tocar no paciente. Então lá naquele vídeo onde eu falo sobre a abordagem inicial, de maneira geral, generalizada, você consegue fazer o XABC tranquilamente sem encostar no paciente, para que você já tenha uma prévia do que está acontecendo. Vamos lá, letra D, níveis neurológicos, a gente pode aplicar a escala de Coma de Glasgow. Existe a atualização dela em 2018, com artigo do próprio autor da primeira escala, transformando a escala em escala pupilar, ok? Ela não tem sido tão aplicada dentro do pré-hospitalar ainda, pelo menos nos livros não tem aparecido. Eu acredito que daqui para frente deve começar a aparecer alguma coisa. Ela tem uma importância muito mais significativa para intra-hospitalar. Quando o paciente chega do pré e lá dentro do intra, o neuro vai fazer uma avaliação pupilar e identifica que ele não tem resposta pupilar, a grande importância disso é que pessoas que não têm resposta ocular dentro dos dois olhos, a possibilidade de ter uma lesão cerebral grave e ir a óbito, o percentual aumenta muito. Tá? Então, a nível de pré-hospitalar, escala de Glasgow continua ainda utilizando de 3 a 15. Maicon, você utiliza o P? Utilizo, porque eu vou fazer a avaliação de P mesmo, das pupilas iguais. Então nós vamos fazer a fotorreagência, não vamos, na pupila? Para ver se ela está em midríase, se ela está em miose, se ela está isocórica, se ela está fotorreagente, isofoto, ok? Então esses detalhes, eles são importantes para nós. Então, mas isso não quer dizer que lá na ficha vai aparecer, tá bom? É uma evolução que nós estamos passando, só faz 2 anos, então eu acredito que nos próximos anos aí deve aparecer alguma coisa para o pré-hospitalar voltado à escala de Glasgow pupilar, tá bom? Existe uma escala mais simples que tem sido utilizada, apesar de algumas referências citarem que o AVDI caiu em desuso, por causa que ela é muito falha. O AVDI é uma referência que a gente pode utilizar de maneira rápida, tá? Então, vocês podem procurar aí o AVDI. O paciente pode estar alerta, ele pode responder apenas verbal, ele responde apenas a dor ou ele está inconsciente. São uma das 4 opções. É claro que existe uma escalinha ali, uma comparação, onde mais ou menos o alerta ele pode ser considerado Glasgow 14 e 15, o verbal entre 10 e 12, se eu não me engano, 10 ou 13. A dor ele pode estar com Glasgow entre 6 e 9. E o inconsciente Glasgow de 3, tá bom? Onde ele não tem resposta nenhuma. De qualquer maneira, existe aí algumas condições. O AVDI, apesar de ser aplicado, como eu falei, ele tem algumas falhas, ele não consegue chegar tão precisamente na escala de Glasgow. Maicon, qual que é o problema de aplicar a escala de Glasgow? Você tem que decorar ela. A escala de Glasgow tem que saber, você tem que estudar ela e entender as pontuações. Melhor resposta ocular, 4 pontos, melhor resposta verbal 5 pontos e melhor resposta motora 6 pontos. Na letra D ainda tem um detalhe que é muito importante, a gente avaliar uma situação aqui que na letra D, na escala de Glasgow, a gente está falando sobre a resposta motora. Na resposta motora a gente pode auxiliar algumas coisas, né? A melhor resposta motora aqui. Vai ter a resposta ocular, que é 4 pontos, a resposta verbal, que é 5 pontos, e vai ter a resposta motora, que é 6 pontos. Dentro dessa avaliação de resposta motora, é claro, ele obedece comandos, ele retira a dor, ele localiza a dor. Aliás, ele localiza a dor primeiro, depois ele retira, depois ele decortica, depois ele descerebra e depois ele não tem resposta nenhuma. E cada uma dessas alternativas tem uma pontuação menor.
O que vai acontecer nesse processo? Quando eu faço uma avaliação motora, eu não faço só uma avaliação do tipo assim, aperto a mão, mostra 2 dedos. Não, não é uma questão de repetição. Eu tenho que fazer uma questão de avaliação. Por que é que eu peço para ele apertar a minha mão, do avaliador? Por que eu peço para ele apertar a mão? Porque a inervação de polegar, indicador, dedo médio, dedo anelar e dedo indicador referencia toda a nossa cervical. Quando ele tem força nos dedos para apertar a mão, a cervical está sendo avaliada. Então C6 e C7, T1, eles estão todas interligados. Outra situação, quando eu peço para o paciente fazer dorsoflexão, extensão dos pés ou do pé, e ele mexe o polegar lá, ele está me dizendo que essa inervação até S2, aliás, até S1, está tudo certo. Sacral 1. Então, entender a anatomia, entender a inervação, entender a fisiologia do trauma, vai fazer parte do seu processo de avaliação para determinar se esse paciente tem risco de lesão de coluna ou não. Qualquer sentimento, né? O paciente relata formigamento nos membros. Ele pode ter formigamento do joelho para baixo. Esse formigamento do joelho para baixo pode ser uma parestesia causada por uma pancada na coluna. Como eu atendi um caso, o menino empinou a bicicleta, caiu com as costas numa ponta de pedra, foi colocado no sofá pelo pai e ele simplesmente, o pai foi dormir e de repente a mãe chegou lá e ele falou, não consigo andar, meu pé não mexe. Ele não estava mais sentindo do joelho para baixo. Quando nós chegamos no local, eu fiz toda a avaliação. Ele tinha sensibilidade até no joelho. Do joelho para baixo, ele não sentia mais nada. Eu suspeitei de cara de lesão de L3, que é o que significa uma lesão, quando tem uma lesão de L3, normalmente flexão de joelho ele já não consegue mais fazer. Normalmente esse par de nervos, essa inervação foi afetada nessa pancada. Então a gente já consegue ter uma condição. Por sorte a dele, foi só uma lesão temporária, deu 12 horas de observação, o neuro deixou ali, ele acalmou, tomou medicação e logo depois do final do turno ele já estava mexendo, final do plantão ele já estava mexendo as pernas novamente, já estava sentindo, já não tinha mais aquela sensação de parestesia. Mas o engraçado é que a gente fazendo a sensibilidade, pegando e mesmo clicando com a caneta na ponta do dedo, ele não sentia aquilo. Então é bom para você ficar atento. Poxa, o que está acontecendo com esse paciente? Ele fraturou a coluna? Não, pode ter sido uma lesão temporária. Beleza? Ficaram ligados nisso daí? Vamos lá. Por último, letra E. O que nós teríamos na letra E para fazer de acordo com as prioridades? Na letra E a gente vai fazer controle de hipotermia desse paciente e a exposição. Vamos procurar com detalhes possíveis lesões, fraturas, imobilização da fratura, aí vai depender da sua equipe, tá? Existem ali aquilo que a sua equipe tem por preferência. Tem gente que gosta de colocar o paciente crítico, precisa de imobilização de fratura antes da maca ou depois da maca. O paciente é crítico e está indo para um possível instável, ele vai para a maca sem imobilização de fratura. É bem provável que ele esteja inconsciente. Fratura agora não vai ser prioridade. Prioridade é tratar aquilo que mata ele primeiro. Se ele já está com nível de consciência alterado, com sangramento ativo, ele está com um XAB aqui, o XAB comprometido. E bem provável deve ter uma hemorragia interna. Então o E agora é o menos que importa. Tá bom? Então você vai tratar aquilo que mata ele por primeiro. E dar condições para isso. Tá? Se der tempo de fazer a estabilização dessa fratura no meio do caminho, faça. Mas daí eu pergunto para você, qual é a segurança que você vai ter no meio do caminho, sem cinto de segurança, fazendo uma estabilização de fratura? Será que isso está certo? Tem que colocar entre os pontos ali essa avaliação. Nem sempre o levantar e correr é o melhor. O scoop and room, nem sempre ele é o melhor. Às vezes o stay and play é melhor ficar ali, dar uma atençãozinha e depois tu vai com mais qualidade, vai mais tranquilo. Então, esses dois sistemas, que são sistemas totalmente diferentes, né, um americano e o outro francês,
são sistemas que a gente tem que adaptar para o nosso Brasil, porque nós não temos condições de fazer o tempo inteiro scoop and room. E nem todo o tempo a gente tem condições de ficar stand and play. Beleza? Por isso que a gente tem que ter um bom senso. O nosso APH, ele é o APH brasileiro, ele é APH brasileiro. Não adianta a gente querer copiar outras coisas. Podemos adaptar sim, e tem várias adaptações que podem ser positivas para nós. Mas nem sempre a gente vai dar para trazer um sistema íntegro para cá. Beleza? Então aqui na letra E, é hora de fazer mensuração do colar e inserir o colar cervical se ele for necessário. Maca rígida se for necessário. Rolamento 90 graus somente em dupla. Ou se tiver a scoop fica muito mais fácil. É a indicação que a gente tem. A primeira indicação é maca scoop. Rolamento só se for em dupla, tá bom? Se, no caso, uma equipe do SAMU que não tem a maca scoop, vai fazer rolamento de 90 graus. Mas sabendo que pode ter aí níveis de lesões, se for uma vítima com suspeita de lesão de coluna, o rolamento de 90 graus é horrível, tá? O mais indicado para movimentação em maca é uma movimentação em linha, de 4 a 5 pessoas segurando a vítima, levantando ela em bloco de maneira organizada e deixando ela em linha. Nada de fazendo movimentação lateral. Ela é levantada, a maca vem por baixo e aí ele baixa a vítima em cima da maca, tá bom? Esse é o mais indicado. A gente pode discutir isso daqui num próximo vídeo falando sobre restrição de movimento da coluna, tá bom? Fraturas, a gente já discutiu. Hipotermia. Por que hipotermia deve ser controlada? Gente, eu já falei num outro vídeo. Por que eu tenho que tratar aquilo que mata primeiro? Uma vítima que está sangrando, perde muito sangue, ele tem todo o processo de mudança de anaeróbio para aeróbio, e quando a gente está nesse processo, a hipotermia aqui pode aumentar o nível do sangramento. E essa hipotermia é uma temperatura abaixo dos 35 graus. Então, quando você precisa tratar esse paciente o mais rápido possível, eu vou jogar uma questão aqui para vocês. Na minha cidade, nós temos duas serras. A Serra de Curitiba, a Serra da Dona Francisca. Vamos colocar um paciente nesse ambiente, no inverno, de madrugada, com frio e chuva. O paciente está com uma fratura de fêmur. Você chega lá no local, o tempo de resposta para chegar nesse local é de 20 minutos. 15 a 20 minutos num clima bom. Se é de madrugada com chuva e frio, gente, pensa. Então você vai chegar lá nesse paciente, ele já vai estar tremendo. Não sei se ele já vai estar em hipotermia, mas ele já vai estar com muito frio. E aí ele está com uma fratura exposta de fêmur, sangrando. Muito frio e sangrando. Ele já está em choque hipovolêmico. Classe 1, talvez um classe 2, tranquilamente. Vai depender da frequência respiratória que ele vai estar lá naquele momento, vai depender de quanto é esse ferimento. Tem várias hipóteses, várias situações que a gente pode explanar aqui. Mas aí eu trago para vocês, é importante fazer o tratamento o mais rápido possível dele na rua, no frio ou dentro da ambulância, onde você pode mudar o aquecimento do ambiente. Dentro da ambulância tem ar-condicionado, você pode botar um ambiente mais neutro, 22 graus, 23 graus, 24 graus. Se estava frio, inverno, com chuva, você aumenta a temperatura, você aquece o paciente de maneira muito mais rápida. Sem falar que você vai eliminar a roupa molhada dele e ainda vai aquecer ele com a manta aluminizada. Manta aluminizada e talvez um cobertor ainda por cima para ajudar a manter o calor. Beleza? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Controlar a hemorragia vai ser importante? Sim. Controlar a via aérea vai ser importante? Sim. Frequência respiratória? Sim. Circulação, procurar possíveis lesões internas? Sim, isso tudo aqui é muito importante. Mas esse controle da hipotermia aqui eu não posso simplesmente achar que nunca vai acontecer. Porque nesse cenário que eu citei, eu já peguei vários casos. Então fique atento nesses detalhezinhos aí, beleza? Ficamos por aqui. Além disso tudo, na avaliação, aqui seria a avaliação primária. Além disso, nós teríamos a avaliação secundária, onde você faz a avaliação de sinais vitais. Unidades de resgate com profissionais da saúde podem fazer a avaliação desses sinais vitais ou até monitorizar ele com alguns aparelhos para que possa te dar acesso a esses sinais vitais. Mas é importante você ter essa monitorização, principalmente no paciente grave, e se for necessário, identificou que é um paciente que está sangrando demais,
que tá inconsciente, via aérea precisou de cânula, tá com uma alteração respiratória, já é necessário, qualquer alteração nesses 3 casos aqui, já pede apoio de uma unidade avançada no local, tá? Unidade de suporte avançado. Não perde seu tempo, gente. Isso não é orgulho, não é não saber fazer atendimento, é porque você precisa do médico, porque esse cara aqui vai precisar de uma intubação, ele talvez vai precisar de um acesso com volume. Então, é importante você entender a fisiologia, a anatomia e o que o teu paciente está precisando naquela hora. Fechou? Espero que você tenha gostado, curta, compartilha, manda nossos comentários aí, destrói nos comentários, eu quero ouvir o que você tem para falar. Seu feedback é o meu café da manhã, beleza? Quanto mais a gente tiver feedback, melhor ficam os nossos vídeos e mais direcionado para aquilo que você precisa ouvir e aprender. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!